Questão 7. Resolva as inequações a seguir. Considere que o conjunto universo é igual aos reais. Bem, antes da gente começar a resolver a nossa inequação, vamos relembrar alguns conceitos aqui. Que história é essa, afinal, de U? Geralmente nós chamamos de U, maiúsculo, o conjunto universo. Que história é essa de conjunto universo? Conjunto universo você pode imaginar como se fosse uma caixa bem ampla, bem grande. E dentro dessa caixa existem diversos elementos, às vezes infinitos. Cada ponto desse aqui é como se fosse um elemento que pertence a essa caixa, a esse conjunto. E em alguns problemas matemáticos, nós precisamos delimitar o conjunto universo, ou seja, eu estou trabalhando apenas com esses tipos de elementos. No nosso caso, esses tipos de números. Que números? Aqui ele me diz, ó, os números reais. Então, para a gente poder resolver essa inequação e encontrar uma resposta satisfatória, essa resposta tem que obedecer ao conjunto universo. Para o nosso caso, qualquer valor que a gente obter nessa inequação, que seja um valor que pertença aos reais, tá bom, tá valendo, beleza? Então lembrem lá, quando aparecer o maiúsculo, geralmente ele vai indicar o conjunto universo. Por que isso é importante? Porque alguns problemas requerem certos tipos de números. Se nós, por exemplo, estivéssemos lidando com tamanhos, né? Tamanho de um muro, altura de um muro, ou comprimento de um muro, seria muito lógico nós reduzirmos o nosso conjunto universo para os racionais positivos sem o zero. Por quê? Ó, veja que essa é a notação, é o símbolo que a gente usa para os racionais positivos sem o zero. O asterisco indica que eu não quero o zero, não zero. E o sinalzinho de mais significa positivo. Por que seria muito lógico e útil a gente determinar o conjunto universo como Q asterisco mais? Pensa comigo, não existe tamanho zero. Como que um muro vai ter zero de altura? Não existe. Também não tem como um muro ter um comprimento negativo. Ah, esse muro mede menos 2 metros. Não existe isso. Então por isso que a gente delimita o nosso conjunto universo. Nessa nossa inequação, o conjunto universo vai ser todos os reais. Então a gente pode pegar qualquer número da reta numérica. Seja π, seja menos π, seja zero, seja positivo, seja negativo, seja fração, seja decimal, não importa. Beleza? Entendido isso, vamos então resolver a nossa inequação. De modo geral, a gente pode afirmar que para resolver uma inequação é muito parecido com as resoluções de equações, ok? Então vamos lá. Vamos reescrever o nosso problema. Menos 5a mais 2 tem que ser menor que menos 2a menos 12. Nosso objetivo é isolar a incógnita. Quem que é a incógnita aqui? É a letrinha, é o a. A gente tem que isolar ela de um dos lados, não importa o lado, mas você tem que isolar. Geralmente a gente prefere isolar do lado esquerdo, então vamos fazer isso. Então aqui eu tenho menos 5a, vou só repetir ele, e vou jogar esse mais 2 para o outro lado com sinal invertido. Lembra lá, como que eu faço para tirar esse mais 2 do meu lado esquerdo? Menos 2. Quando eu fazer a soma menos 2 com 2, eu vou ter 0. Quem que vai sobrar desse lado? Menos 5a. Só que se eu tirei menos 2 do lado esquerdo, tem que tirar 2 também do lado direito. E é por isso que a gente diz então que vai jogar esse mais 2 para o outro lado, com o sinal invertido. Então do lado esquerdo ficou 5a, que já está aqui. O sinalzinho de menor. Quem que está desse outro lado aqui, do lado direito? Eu tenho menos 2a. E agora, ó, menos 12 menos 2. Se você deve 12 e ainda deve 2, você deve 14. Como que a gente monta uma conta dessa? Sempre que você tiver dois números negativos seguidos, como é o caso aqui, basta você somar. 12 mais 2 é 14. Só que daí você tem que manter o sinal. Não tem o sinal é menos nos dois casos, então você mantém. Beleza. Agora é o seguinte, não é legal, não é bacana a gente ficar trabalhando com a incógnita, com coeficiente. Coeficiente é o que mesmo? É o número que acompanha a incógnita, que acompanha a letrinha. Mas não é legal a gente trabalhar com coeficiente negativo, então a gente vai fazer ele ficar positivo. Pra gente mudar o sinal, porque é isso, né? Se ele está negativo e eu quero transformar ele em positivo, é só trocar o sinal. Pra gente trocar o sinal, nós precisamos multiplicar por menos 1, não é verdade? Ó, menos 5 vezes menos 1, 5 vezes 1, 5, menos 1, menos, mais, troquei o sinal. Então é só multiplicar por menos 1 que eu troco o sinal do meu número ou da minha letra. Então vamos multiplicar toda a nossa inequação dos dois lados, em todos os termos, por menos 1, porque tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então aqui, multiplicar por menos 1 nada mais é do que inverter o sinal. Então aqui vai ficar mais 5a, e aqui desse outro lado, só trocar o sinal, vai ficar mais 2a, mais 14. Acontece o seguinte, e isso daqui é diferente da equação, isso aqui tem que prestar muita atenção. Sempre que eu multiplicar por menos 1 a minha equação, ou seja, sempre que eu inverter o sinal dos meus termos, eu tenho que inverter o sinalzinho de inequação. Aqui é o sinal de menor que. Como eu multipliquei por menos 1, agora ele passa a ser um sinal de maior que, beleza? E pensa comigo, isso tem muita lógica, tá? Vamos ver um exemplo numérico. A gente sabe que menos 7 é menor do que menos 5. Porque lá na reta numérica, se eu digo que o zero está aqui, o menos 5 vai estar mais ou menos aqui e o menos 7 mais ou menos aqui. Então o menos 7 está mais longe do zero. Então ele é menor do que o menos 5. Agora vamos inverter os sinais desses números. Ou seja, vamos multiplicar essa inequação por menos 1. O menos 7 vai passar a ser mais 7 e o menos 5 vai passar a ser mais 5. Só que eu não posso manter o meu sinal, porque é falso dizer que 7 é menor que 5. Então eu tenho que inverter ele. 7 é maior do que 5. Beleza? Por isso que a gente tem que inverter o sinal. Bom, entendido isso a respeito da inversão dos sinais e também do sinalzinho de menor para o sinalzinho de maior, agora vamos continuar a nossa resolução. Nosso objetivo é isolar o a. Só que veja bem, eu tenho ainda um termo com a aqui do lado direito, então eu tenho que passar ele para o outro lado. Então se eu estou somando 2a desse lado direito, para ele sumir desse lado direito, eu preciso subtrair 2a. Quando eu fizer 2a menos 2a vai zerar, não é? Só que se eu estou tirando 2a desse lado, eu tenho que tirar 2a desse outro lado aqui também, ok? Então vamos lá. Se eu devo 2a e tenho 5a, eu vou lá, pago minha dívida e ainda me sobra 3a. Sinalzinho de maior que. Esse 2a vai cancelar com esse menos 2a, vai zerar, né? E quem que vai restar? O mais 14, que é simplesmente 14. Esse 3 aqui, ó, ele está multiplicando lá. Então, por assim dizer, eu passo do outro lado dividindo. Mas o que eu estou fazendo, na verdade, é dividindo por 3 aqui e dividindo por 3 aqui. Aqui eu simplifico, porque 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes A é A. A é maior do que 14 terços. E essa é a nossa resposta final. Se quiser transformar em decimal, vamos ver quanto que dá isso. 14 dividido por 3, na tabuadinha do 3, a gente vai ter, vamos ver, 0, 3, 6, 9, 12. Aqui então eu coloco 4, 4 vezes 3 é 12, 14 menos 12 é 2, abaixo 0 põe a vírgula, 20 dividido por 3. Aqui a gente continua um pouquinho a nossa tabuada.
O 20, ó, fica mais perto aqui do 18, né? Então eu coloco 6 na chave. 6 vezes 3 é 18, faço menos, sobra 2. Abaixo 0, vai me dar 6 de novo, menos 18, sobra 2. Então perceba que sempre vai sobrar 2 e aqui sempre vai continuar dando 6. Então o A é maior do que 4,66 reticências. Descoberto o valor de A, a gente tem que montar o conjunto de solução. Então vamos lá. O S de solução é igual. Abre chaves e escreve a condição. A pertence aos reais. Como eu sei que pertence aos reais? Porque o exercício me disse aqui, ó, que o conjunto universo é aos reais. Tal que é uma barrinha. Isso aqui se lê como tal que o A é maior do que 4,6 reticências. Ou, se preferir, também pode escrever em forma de fração. A pertence aos reais, tal que A é maior do que 14 terços. Prontinho. Por que a gente tem que escrever o conjunto de solução desse modo, e não do modo como a gente escreve nas equações? Porque nas equações, o x, de um modo geral, vai admitir um único valor. Então, é aquele valor e pronto. Agora aqui não. Aqui, no caso da nossa incógnita, é o A, né? O A, ele pode admitir qualquer valor. Qualquer valor que o A admitir, que seja maior do que 4,66666, vai ser verdadeiro isso daqui, ó. Vamos então fazer uma prova real da nossa equação a partir do conjunto de solução que a gente obteve. Conforme o conjunto de solução, o nosso A ele tem que ser maior do que 14 terços, para que isso daqui seja verdadeiro, ou seja, para que o lado esquerdo da minha equação seja menor que o lado direito. Então vamos fazer esse teste, vamos colocar um valor para A maior do que 14 terços e ver se realmente isso daqui vai ser verdadeiro. Que valor a gente pode escolher? Por exemplo, 4,7, que já é um número maior do que 14 terços. Então, cada vez que aparecer o A na minha inequação, eu vou trocar por 4,7, porque é um número que está no conjunto de solução, beleza? Por quê? Porque no conjunto de solução está qualquer número que seja maior do que 14 terços. Então aqui eu vou só reescrever, e aí, aonde apareceu o A, eu vou trocar por 4,7. Primeiro nós devemos começar pelas multiplicações. Então vamos fazer aqui no rascunho. Menos 5 vezes 4,7. Vamos primeiro só multiplicar e depois nós fazemos a relação das casas decimais e o jogo de sinal. 5 vezes 7 é 35, fica 5 sobre 3. 5 vezes 4 é 20, com 3 que foi 23. Esse 4,7 é positivo, esse 5 é negativo, então o nosso resultado será negativo. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho casa decimal. Então na minha conta de multiplicação inteirinha eu tenho apenas uma casa, portanto o meu resultado também tem que ter uma casa. Então 4,7 vezes menos 5 é menos 23,5. Vamos colocar aqui. Repito esse mais 2, repito o meu sinal de menor que, e aqui eu já posso resolver também essa multiplicação. 2 vezes 4,7. 2 vezes 7 é 14, fica 4 sobe 1, 2 vezes 4 é 8, como que foi 9. Aqui eu tenho uma casa, e aqui eu não tenho nenhuma casa, portanto a minha conta de vezes tem apenas uma casa. Vou colocar uma casa aqui no resultado. Como esse 2 aqui é negativo, o meu resultado final também vai ficar negativo, porque mais com menos me dá menos. Então, menos 9,4. E agora eu só repito esse restante aqui, que é o menos 12, né? Vou avançar minha folha aqui. Vamos lá. Agora eu devo 23,5 e pago 2. Bem simples, né? Então agora se eu paguei R$2 desses 23,50 que eu devia, agora eu devo 21,50. Repito o meu sinal de menor que. E agora, ó, aqui eu devo 9,4 e devo além disso 12. Então é só somar, né? 9,4 mais 12. Lembra lá, na soma de números com vírgula, cada número tem que ficar na sua casa, hein? Então aqui eu tenho decimal, aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho as dezenas. Soma decimal com decimal. 4 mais 0, 4. Vírgula debaixo de vírgula. 9 mais 2, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. É só você pensar em dinheiro, hein? R$9,40 mais R$12 é igual a R$21,40. Contudo, é o seguinte, esses dois números são negativos, beleza? Então, eu, na verdade, aumentei minha dívida. Eu já devia R$9,40, comecei a dever, além disso, outros R$12. Então, eu devo R$21,40, menos 21,4 ou 0,40 dá na mesma. E aí, a gente chegou numa expressão verdadeira. 21,5 negativos, de fato, é menor do que 21,4 negativo. Ou seja, como que a gente consegue perceber isso? Porque se você deve R$21,50, você deve mais do que se você devesse R$21,40. Portanto, na reta numérica, se a gente dizer que o zero está aqui, e falar que o menos 21,4 está aqui, o menos 21,5 estaria mais ou menos por aqui, beleza? Não tem proporção, tá? Regrinha básica. Para que nós comparemos dois números negativos, sempre o número de maior módulo vai ser o menor número, tá? Então, menos 1.000 é menor do que menos 5. Por quê? Porque esse cara aqui tem um valor absoluto maior, ele está mais distante do zero. Quanto mais distante do zero, menor é o número. Quando nós estamos falando de números negativos.